Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o texto A Voz de Deus na Tempestade. Esse texto foi escrito pelo pastor Fábio Martins e vai falar sobre a soberania de Deus. Ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de deixar claro, eu não escrevi o texto, nem uma palavrinha, só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos iniciar orando, pedindo a Deus que abençoe nosso devocional. Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu possas ministrar ao nosso coração, de forma que possamos entender quão poderoso tu és. Fica conosco, Senhor, perdoa todas as coisas que a gente faz errado. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Bem, então, nosso texto bíblico para nos inspirar no devocional é o Salmo 29, que vai falar do poder de Deus na tempestade. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Anjos, louvem ao Deus o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, os santos de Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. E a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas como rei, e ele governa para sempre. O Senhor dá força a seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Amém? Esse salmo é muito lindo, né, irmãos? Bom, o rei Davi escreveu esse salmo, que era um salmo de louvor. E ele usa nesse texto palavras comuns, termos comuns, que eram usados em outras religiões naquela época, das pessoas que não acreditavam, né, no mesmo Deus de Davi. Então, ele quer deixar bem claro que Deus é a força que está por trás de toda a tempestade. Ele é o grande, o vencedor das inundações, ele é o que pode todas as coisas. Então, quando ele escreve esses termos, o objetivo dele certamente era de atacar as outras religiões, que eram religiões dos cananeus, dos mesopotâmios. Por quê? Porque esse pessoal acreditava que quem era dono da tempestade, da chuva, das inundações, era um deus chamado Baal, um falso deus. E Davi queria dar crédito a quem merece o crédito, que era Deus. Então, os cananeus acreditavam que Baal ele dava chuva e fertilidade e que o seu poder ele era revelado na tempestade. Então, quando havia uma tempestade, era que eles criam que Baal estava se revelando. Eles chamavam Baal de cavaleiro das nuvens. Então, o que o rei Davi faz? Ele usa termos aqui para que aqueles povos soubessem quem é o poder da tempestade. E o versículo que o pastor Fábio Martins escolheu para ser o nosso versículo chave é o 10. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. Então, neste salmo é retratado o quê? O imenso poder de Deus. Davi, ele ouve ecos das manifestações do Senhor, da sua fúria sobre o mar, sobre tudo que há. Ele fala lá que o poder de Deus vai chegar nas matas, nos desertos. Então, ele quer deixar bem claro que a voz de Deus é uma voz tremenda e seus efeitos podem ser percebidos por todos.
Então não é Baal, não é qualquer outro Deus, é o nosso Deus que tem o poder. É Ele que está na tempestade. Então a voz do Senhor na tempestade inspira louvor e adoração. Quando Davi via a tempestade caindo, chegando, e ele pensava quão grande era Deus. Então todos, céu, terra, anjo, homens, devem adorá-lo por sua santidade. É o que está lá no versículo 2. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. Então, o Senhor é digno de toda a nossa adoração, porque ele é forte, ele é poderoso e ele proporciona paz para o seu povo. No meio da tempestade, você deve adorar a Deus. No meio do dilúvio, você deve adorar a Deus, porque você tem que tributar ao Senhor toda a glória e toda a força que pertencem a Ele. Então, aqui ele fala que nos versos 3 até o 9, ele vai descrevendo as mudanças que o Senhor opera através da sua voz. Não há cenário que ele não possa mudar. O mar, a floresta, o deserto, os animais, tudo se transforma. O Salmo, inclusive, fala que os carvalhos são arrancados. E carvalho é uma árvore super forte que resiste a todas as intempéries, a todo tempo ruim. A maioria dos carvalhos se mantém lá, eles são centenários, mas o Senhor os arranca segundo a sua vontade. Então, nós temos que crer que assim como o Senhor, Ele modifica todo um cenário, Ele modifica árvores, florestas, desertos, Ele pode nos modificar. Ele modifica também o pecador, e o pecador é transformado. O aflito é consolado, o triste rompe em alegria quando ouve a voz que vem do alto. Então, nós todos podemos ser transformados dos nossos pecados, nas nossas angústias, nas nossas aflições, em todas as coisas que estamos passando, em tudo que estamos necessitando. Mas temos que ouvir a voz de Deus. Senão não tem jeito. Se não ouvirmos a voz de Deus, não poderemos ser transformados. Então nós temos que nos deixar seduzir, deixarmos ficar encantados com a voz do nosso Criador, ouvir com atenção a sua poderosa palavra. Então agora que Jesus Cristo já veio, o próprio Jesus, quando foi tentado, dizia, está escrito. Quando o diabo, Satanás, tentou levá-lo a cometer pecado, o que ele falou? Está escrito. Então Jesus já sabia que todas as coisas que nós precisamos para combater o mal estão escritos na Bíblia. Está tudo escrito na Bíblia. Então, antes da vinda de Jesus, não sei se vocês repararam. A Bíblia diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas quando Jesus chegou, ele combateu o mal com a palavra e ele dizia, está escrito. Então a gente tem que ouvir essa palavra, tem que ler, tem que se dedicar a entender o que o Senhor está nos dizendo, para que ele possa realmente operar as transformações que nós necessitamos. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Como diz aqui no versículo 10, ele preside o dilúvio. Caramba, gente, ele preside o dilúvio. Então, imagina você mandar no dilúvio e ele abençoa com paz. Ele ilumina os dias que estão escuros, o Senhor pode iluminar. Então, às vezes, você está passando dias muito tristes, dias sem nenhuma luminosidade, dias que parecem que você não vai ver jamais a luz. Mas a palavra diz que ele ilumina até os dias escuros. Então, meu irmão, diante da tempestade, não fica com medo não, não tema, vai em frente, segura na mão de Deus, como diz aquele cântico, segura na mão de Deus e vai, porque o Senhor vai passar e vai conduzir você, e vai conduzir todas as coisas, segundo a sua soberana vontade. Nós temos que crer que o Senhor está cuidando de nós, Ele é soberano, nós temos que confiar nisso. Por essa razão, creia e esteja com os ouvidos atentos à sua voz.
Mais uma vez, vou lembrar os irmãos, não é bagunçado desse jeito. Não é só porque a gente fala assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, que tudo vai se resolver. Não. A promessa é de que no mundo a gente teria aflição, mas também temos a promessa de que Jesus venceu o mundo. Então nós temos que crer que Ele está conosco e a seu tempo irá nos resgatar. Tá bom, irmãos? Vamos confiar. O nosso manancial termina assim, ó. Para os que creem, a voz de Deus na tempestade é anúncio de transformação, consolo e paz. Nem sempre, né? No meio da tempestade que nós passamos, é fácil crer que a voz de Deus é anúncio de transformação, consolo e paz. Mas nós temos que confiar nisso. É promessa bíblica. Ele estará conosco. Todos os dias temos que ser obedientes e estar conectados com Ele. Mas Ele estará conosco. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. Com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.